Shalom, shalom, boa tarde. 30 de Sivan, do ano 5785, a contar da criação. É o dia 26 de junho de 2025, da Era Comum, pelo calendário civil. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. Então, nós estamos aí já na antivéspera, de Shabat, ok? Então nós vamos aí trazer a nossa Parashá da semana e junto com ela, os ensinamentos que nós temos para hoje, vamos ver aí diante da questão de Korah, como realmente não fazer, não entrar em conflitos. Mas também nós teremos diante de nós aí as palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, nos ensinamentos da nossa Parashá da semana, que nos fala sobre os santos rebeldes, o que nós precisamos aprender com seus acertos e os seus erros, bem como também nunca perder a esperança por nada, evitando conflitos, é o exemplo que Moshe nos deu, e também nos fala a respeito sobre matar a morte, o que será isso daí, matar a morte? Olha que interessante, nessa palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, E não restam dúvidas que também nós temos aí a questão da necessidade de rapidez, Fazermos o que precisa ser feito e de forma rápida, sem sombra de dúvidas aí, Lembrando que a nossa Parashá Korah, ela contém 95 versículos para estudarmos e no final da semana da nossa Parashá, estaremos completando 4.283 versículos, estudados nesse ciclo 5.785. Estamos no livro de Números Bamidbar, é o terceiro dos 5 livros da Torá, e estamos no capítulo 16 até o capítulo 18, verso 32, sobre a questão da nossa Parashá, de Noah, aliás, de Korah, a Parashá de Coré, Vamos ver aí, um exemplo de uma mulher sábia e o exemplo também de uma mulher, considerada louca, como diz Provérbios, A mulher sábia edifica o lar e a louca destrói. Então nós vamos ter um exemplo aí sobre esse aspecto aí, ok? Ao pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar no mês de Tammuz, E o mês de Tammuz, nós temos aí, no dia 3 de Tammuz, o aniversário da morte, do ocultamento do corpo físico do nosso Rebbe Menachem Mendel, Então isso vai acontecer, no dia 3, de Tammuz, que corresponde, o sábado, sábado agora, dia 28, ao pôr do sol. Nós entramos no dia 3 de Tammuz e vai até o pôr do sol do domingo, dia 3 de Tammuz, Então é dia 28 para o dia 29, de Tammuz. Aliás, de junho, sábado para domingo, Então, como nós temos feito aí há vários anos, a respeito de um memorial, para o Rebbe. Então nós estaremos aí realizando no sábado à noite um memorial com o nosso Rebbe Menachem Mendel, e trazendo algumas instruções no sentido daquilo que você pode fazer, no domingo durante o dia, com referência a esta data, ok? Vamos completar aí 31 anos após o falecimento do Rebbe, 1994 para 2025, 31 anos, ok? E aí nós vamos falar sobre estas questões, o aniversário de falecimento do nosso Rebbe Menachem Mendel, de abençoada memória,
o aniversário de falecimento no hebraico é chamado de Yartzeit, né? Yartzeit, né? O aniversário do falecimento do Rabino Menachem Mendel Schneerson, né? De abençoada memória. E vamos trazer, né? Durante o sábado à noite estaremos trazendo alguns aspectos aí, algumas reflexões, meditações com referência ao nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, no domingo, aliás, no sábado à noite, né, a partir das 20 horas, nós estaremos aqui ao vivo para fazermos aí, né, um memorial, né, para com o aniversário de 31 anos do falecimento do nosso Rebbe de abençoada memória. Também nesse mês que nós temos aí pela frente, né, vamos entrar no mês de Tammuz, né, e aí na sequência nós vamos entrar no mês Av, né. O mês Av nós vamos começar mais exatamente no dia, na sexta-feira, dia 25 de julho, né, ao pôr do sol, nós vamos adentrar no primeiro dia do mês Av, certo? E no mês Av nós temos um outro aspecto aí também, que é chamado de 3 semanas de luto, né? Então, no domingo, no domingo, dia 13 de julho, né, que vai ser na outra semana, em julho, dia 13 de julho, nós vamos adentrar nas 3 semanas chamadas 3 semanas de luto, que vai culminar exatamente no dia 9 de Av, né? É o mês Tammuz, na sequência vem o mês Av. Dentro do mês de Tammuz, no domingo, dia 13 de julho, né, que é exatamente o dia 17 de Tammuz, né, nós vamos entrar nas 3 semanas chamadas 3 semanas de luto, né? São 3 semanas que vão ser completadas no dia 9 de Av, que é exatamente o dia 9 de Av, onde as maiores catástrofes no meio do povo judeu aconteceu na sua história, essencialmente a destruição dos 2 templos sagrados nessa data. Então essas 3 semanas que antecedem, né, Tisha B'Av, que é exatamente o dia 9 de Av, é uma preparação para esse momento terrível, né, que culminou principalmente com a destruição dos 2 primeiros templos, no dia 9 de Av. E está em conexão exatamente com a rebelião dos espiões, quando os espiões eles fizeram o povo chorar e se lamentar, que vimos na paraxá anterior, né, que fez o povo chorar e lamentar como se fosse, entre aspas, né, o fim do mundo. Então, aí nesse aspecto, os sábios falam, né, que o povo chorou sem motivo, e por isso, por terem chorado sem motivo, né, Deus prepararia realmente motivos reais para chorarem. E isso culminou exatamente, principalmente em Tisha B'Av, que é o dia 9 de Av, que marca a destruição dos 2 templos. E essas 3 semanas que antecedem Tisha B'Av é exatamente também o mesmo período em que durante essas 3 semanas algumas tragédias também aconteceram, né, para com o povo judeu. Mas essencialmente, né, o dia 9 de Av foi a destruição dos 2 templos. Então as 3 semanas ela antecede a grande destruição dos 2 templos. Então são 3 semanas de luto, onde principalmente para o povo judeu não há motivo de festas. Então não tem a comemoração de aniversário, casamento,
não se ouve músicas e companhia limitada, etc. e tal. Tudo aquilo que traz alegria, né? Então são 3 semanas de luto, né? Nós vamos estar aí vendo esses aspectos aí nesse período aí também, ok? Iosif Oliveira, né? É o nosso querido emissário, né? Lá em Itaporanga, né? Que é o nosso emissário ali, nosso líder local, Iosif Oliveira, né? Junto com a sua família, que estão aí, né? Na nossa juntamente conosco hoje aí ao vivo e a cores, né? Então, o Marco Aurélio aí, né? Saudações a você, família, e o pessoal aí de Itaporanga, Baruch Hashem, ok? Então, amados, nesse sentido aqui, nós temos então, né, uma preparação para nós nesse período, né, que vamos adentrar no mês de Tammuz hoje ao pôr do sol, ok? Vamos ver aqui rapidamente o mês de Tammuz. Ele antecede o mês Av, né? E depois do mês Av nós vamos para o mês de Elul, né? Que é a preparação nossa aí para a Rosh Hashanah, ok? Opa. Mês de Tammuz. Então, o mês de Tammuz, né? Ele é o 4º mês a partir de Nissan, né? Que nós temos aí o Pessah, né? E ele é o 10º mês a partir de Tishrei, né? O Rosh Hashanah, ok? Por constar no Zohar que os dias dos meses de Tammuz e Av são mais propensos a perigos, deve-se evitar situações arriscadas. Então, esses 2 meses que nós temos pela frente, o mês de Tammuz, que vamos entrar ao pôr do sol de hoje, e também o mês Av, que é o mês subsequente, segundo os nossos mestres, devido às tragédias que se abateu sobre o povo judeu, né, esses 2 meses são 2 meses propensos a perigos, né? Só por si, esses 2 meses oferecem perigos à vida, à saúde. Então, por isso, deve-se evitar situações arriscadas. Então, aquela questão, né? Não põe a mão no fogo que você vai se queimar. Então, ou seja, evite situações aí de risco, certo? Preserve a vida, principalmente nesses 2 meses aí, ok? Josué, deteve o sol e a lua no dia 3 de Tammuz, né? O dia do aniversário do falecimento do nosso Rebbe. Então, durante 36 horas consecutivas, eles ficaram parados irradiando luz para que o povo de Israel pudesse vingar-se de seus inimigos, né, conforme consta lá no livro de Josué, capítulo 10, né, versos 12 e 13, que declara: Então Josué falou ao Eterno no dia em que o Eterno deu os emoreus diante dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel, né, Josué dizendo: Sol, detente em Givon, e lua no vale de Aialon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingasse de seus inimigos. Quando encerrou a batalha, então o dia fechou o seu ciclo natural, ok? Então é isso daí que fala, né, as características, né, do mês de Elul. Aliás, do mês de Tammuz. Estou com Elul na cabeça, fizemos o calendário de Elul para a recitação dos salmos, né? Desde o primeiro dia até o final de Yom Kippur, e aí ficou. Neste período nós temos aí, né, 5 calamidades em um mesmo dia, né, o dia 17 de Tammuz, que começa as 3 semanas as 3 semanas de luto, né? Então, 5 acontecimentos trágicos
Quando Moisés desceu da montanha e viu o bezerro de ouro e os ritos que o acompanhavam, as primeiras tábuas da lei foram quebradas. Segundo evento, a oferenda de sacrifício diário foi interrompida no primeiro templo de Jerusalém. Terceiro fato, as muralhas de Jerusalém foram arrombadas na época do segundo templo. Quarto evento, Apóstolos, o malvado queimou a Torá em praça pública. E o quinto evento, um ídolo foi colocado dentro do santuário, né? Ou seja, dentro do templo. Também na época do primeiro templo, as muralhas de Jerusalém foram arrombadas no mês de Tamuz, no dia 9, no 9º dia do mês. No entanto, com o intuito de não sobrecarregar as pessoas, os nossos sábios não instituíram 2 dias de jejum tão próximos. E o jejum relacionado a essa tragédia, ele também é comemorado no dia 17 de Tamuz, onde o povo judeu, literalmente, né, faz jejum, né? O povo faz jejum, né? O Bnei Noa não faz jejum. O único jejum que o Bnei Noa é orientado a fazer é o jejum de Yom Kippur. Uma vez que a destruição do segundo templo é considerada também uma calamidade maior do que a primeira, certo? Então nós temos alguns aspectos aí desse mês de Tamuz, né, que é para nós estarmos atentos com referência a essa questão, ok? Então não esquecendo principalmente, né, que o mês de Tamuz e o mês Ave são 2 meses propensos a perigos, né? E por isso deve-se evitar situações arriscadas, né? Então, né, você que gosta, por exemplo, de pular de paraquedas, né? Então, nesses 2 meses, não pule de paraquedas, né? É perigoso, está colocando a vida em perigo. Viu o que aconteceu lá com o pessoal que subiu de balão? Né? Então, se você gosta de passear de balão, né, também não voe em balão. E assim sucessivamente, nesse período aí, você, como diz o outro, abra a mão, né, de aventuras, seja mais reservado, conservado, né, para que realmente não venha ter problemas sérios aí de saúde ou com a vida, ok? É importante nós seguirmos, né, as orientações dos nossos sábios, ok? Parashá Korach traz para nós problemas de conflitos, né, movidos por inveja. Korach, né, para você ter uma noção, né, quem é Korach, nós vamos trazer aqui primeiramente alguns aspectos sobre a questão de Korach, né, as suas especificações, né, quem é Korach. Então é importante você ter essa conexão. Por exemplo, Korach, ele pensou, segundo traz para nós um dos Midrash: meu destino indica que nasci para a grandeza. Por que razão meu avô deu o nome de Itzahar, né? Itzahar, que significa óleo, a meu pai? Meu avô deve ter previsto que, exatamente como o óleo sempre flutua na superfície, assim meu pai produz filhos superiores, merecedores de serem untados com o sagrado óleo da unção para as posições de Kehuná, que é o sacerdócio, ou para a realeza, né? Agora, quem é mais predestinado do que eu? Pensou Korach. O filho mais velho de Itzahar e o mais qualificado para altos cargos? Realmente, Korach combinava qualidades superiores que poucas pessoas possuíam. Primeiro, seus ancestrais eram ilustres. Seu antepassado era Kehat. E sua família, os filhos de Kehat, eram as mais importante família dos levitas. Korach era primo em primeiro grau de Moshe e Aharon.
né? Lembro do acampamento, quando nós mostramos para vocês a posição do acampamento, né? Que foi esse quadro aqui que nós mostramos para vocês. E aí bem embaixo, né? Está aí Querate, a família de Querate, e Corah é dessa descendência. Ou seja, os descendentes de Querate estavam do lado sul do acampamento, nessa lateral do Michigan, né, o tabernáculo no deserto. Eles eram responsáveis por esse setor, o setor sul, né, do acampamento. E Corah vem exatamente desta linhagem, né? Então, quer dizer, os descendentes, né, de Querate eram realmente pessoas dignas, etc. e tal. Então, ele estava pensando, como diz o Midrash, né, cá com seus botões, né? Então, e ainda por cima ele era primo de primeiro grau de Moshe, Aharon e Miriam. Corah fora escolhido como um dos carregadores da arca. Previra através do espírito de profecia que entre os seus descendentes incluía-se o famoso profeta Shemuel. Olha só a linhagem do profeta que ele vem de Querate, ele vem de Corah, bem como 14 grupos de Leviim, né, levitas, que possuiriam o espírito de profecia. Então a descendência de Querate era realmente, né, algo maravilhoso. Então Corah disse: estou destinado a ser a fonte de todas essas grandezas. Como pode ser que eu mesmo não atinja um posto de destacada importância? Saber de antemão acerca de grandeza de sua prole fortaleceu sua crença no sucesso de uma revolta contra Moshe. Não percebia que seria destruído e que seus filhos sobreviventes gerariam esses grandes descendentes, certo? Acima de tudo, Corah estava muito seguro de si e presunçoso por causa da sua fabulosa fortuna. Pensava que era favorecido por Deus e que por isso tinha o direito de travar contenda contra Moshe, pois, como diz Provérbios, Michelet, capítulo 18, verso 23, um homem rico fala com imprudência, e por isso essas características de Corah, né? Então Corah, ele acabou fazendo o que? Agindo com imprudência e falando com imprudência, né? E é uma observação que nós precisamos ter, por quê? Porque quando nós nos sentimos muito seguros de nós mesmos, nós não somos vigilantes na fala. Nós não somos vigilantes no olhar, né? O olhar que traz a cobiça, o olhar que traz a inveja. Foi o que sucedeu essas questões com Corah, né? E aí vem as palavras imprudentes. E aí realmente está enfadado a fracassos. Como Corah ficou rico, né? Isso é interessante nós observarmos, porque a tribo de Levita, né, a tribo dos levitas, né, eles não trabalhavam, eles se dedicavam exclusivamente às questões do Michigan, né, e dos estudos da Torá. Então eles não tinham riquezas, porque eles viviam e sobreviviam exatamente daquilo que era feito como de tzedakah, ofertas para a tribo de Levi, né? Contando com toda a tribo, também os sacerdotes e o sumo sacerdote. Mas Corah, ele era muito rico, e por quê? Então agora nós vamos ver o que os ensinamentos dos nossos mestres nos trazem. Os outros membros de Levi, da tribo de Levi, viviam na pobreza. Não levaram ouro nem prata do Egito consigo, né? Eles não buscaram ouro e prata nas casas dos vizinhos de companhia limitada. Moshe ordenou que todo judeu pegasse dinheiro e objetos preciosos dos egípcios, referindo-se apenas às tribos que executaram trabalho escravo, e a tribo de Levi não teve trabalho escravo no Egito. Uma vez que os Leviim não trabalharam para os egípcios, mas eram livres e estudavam a Torá, não receberam dinheiro como recompensa.
no momento do êxodo. No Mar Vermelho, os Leviim recusaram-se a pegar os espólios dos egípcios, pois não atribuíam valor algum às posses terrenas. Estavam completamente imersos no estudo da Torá. E através dos anos, no deserto, os levitas viviam sem meios de sustento, dedicando-se puramente às preocupações, espirituais. Apenas Korah era ávido por dinheiro, e ele amava o dinheiro, Então ele era realmente um escravo do dinheiro, ok? No Egito, ele foi tesoureiro do faraó. Esperava que os judeus permanecessem no Egito após a redenção e ele tornar-se então o proprietário do tesouro real. Deus que dirige a vida das pessoas na senda que essa quer trilhar, satisfez o desejo de Korah por dinheiro, deixando-o descobrir uma parte do tesouro que Iosef ocultara nos cofres reais. Esta descoberta transformou Korah numa das pessoas mais ricas que já viveram. Olha a dimensão da coisa, a dimensão da riqueza. Desta forma, Korah tornou-se uma das pessoas mais ricas que já viveram. Quando os judeus saíram do Egito, Korah guardou todo o seu ouro e prata em incontáveis cofres e trancou-os. Possuía tantas chaves, mas tantas chaves, que necessitava de 300 mulas para carregá-las, só as chaves. Estas chaves eram de couro. Se fossem de metal, nem 300 mulas poderiam carregar tal peso. Contudo, uma vez que ele malversou sua fortuna para rebelar-se contra a Torá, foi punido na mesma moeda. Não restou traço de sua fortuna. Essa desapareceu na terra juntamente com ele. Como que você pode visualizar isto? Certamente, dependendo da sua experiência na vida, certamente você conheceu alguém muito rico, que às vezes deu até uma pontada de inveja. Mas gente rica mesmo, você conheceu alguém muito rico. E com o transcorrer do tempo, o que você observou com certas pessoas dentro desse campo? Perderam tudo, morreram na pobreza, na miséria, e não sobrou nada para contar história. Nós conhecemos vários casos desse naipe aí, e certamente você deve conhecer, já ouviu alguma história, já viu alguma coisa semelhante através de noticiários ou algo semelhante. É o que aconteceu com Korah. E por que esse detalhe? Porque ele malversou a sua fortuna. Ele era ávido por dinheiro. Deus satisfez o desejo dele. Ele teve acesso aos tesouros, realmente guardados por Iosef, e ele tomou posse daquilo. Ficou muito, muito e muito rico. Mas qual que era o objetivo de Deus para com Korah ser rico, ou para com qualquer pessoa que seja aí a famosa classe média alta? É que possa aplicar os seus ricos tesouros dentro da Tzedaká. Dentro realmente de socorrer o pobre, o necessitado, o destituído, de poder realmente fazer as suas colaborações, a sua Tzedaká, para sinagogas judaicas, comunidades e sinagogas de Benei Noach, onde há estudo de Torá e coisas semelhantes a estas. Porque dentro desse campo, como diz Maimônides e os nossos mestres, e o próprio Rebbe Menachem Mendel, se você realmente quer dobrar a sua riqueza, aplique na Tzedaká, e você verá quão bom é Hashem.
O salmista, não, o proverbista Salomão, ele diz assim: provai e vede como o Senhor é bom. E os nossos mestres falam que é exatamente isto, dentro do campo da Tzedaká, porque é a única porta aberta que Hashem deixa para que nós venhamos testá-lo, através da Tzedaká. Então por isso diz: provai e vede como realmente Hashem é bom. E Korah não aprendeu a lição, e com isso ele perdeu tudo, inclusive a sua própria vida, porque ele aplicou, né, a sua riqueza para rebelar-se contra a Torá, né? Então a rebelião de Korah contra Moshe não foi literalmente uma oposição ou uma rebelião contra a pessoa Moshe. Na realidade, foi uma rebelião contra a Torá e automaticamente contra Deus. Quando nós estamos na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, e nós estamos aí no nosso dia a dia, estudando a Torá, estudando as 7 leis de Noah, nos esforçando para as nossas preces diárias, o nosso serviço a Hashem, né? Estamos aí realmente fazendo a nossa techuvá diária, nós estamos aí fazendo a nossa Tzedaká. Então nós estamos andando na trilha soberana da vontade divina. E qualquer pessoa que venha estar contra nós, na realidade não está contra nós, literalmente falando, mas está contra aquele a quem servimos. E a sua palavra é exatamente a presença física, né, de quem nós servimos. Então, por isso, qualquer rebelião ou afronta contra cada um de nós, na realidade, é contra o próprio Deus. E aí, a pessoa se vê numa briga contra Deus, né? Numa certa feita, na nossa transição, né, da idolatria para o monoteísmo, né, nós somos confrontados, num bom sentido, com um determinado pastor, e depois de algumas conversas, ele chegou num determinado dia e disse assim: eu vim conversar contigo para dizer a seguinte questão. Lá na igreja onde eu sou pastor, eu proibi as pessoas de falarem qualquer coisa, uma vírgula que seja contra você. Se forem falar alguma coisa referente ao marmol, que seja algo bom. Se for alguma crítica ou algo negativo, estão proibidos de falar isso na minha presença, disse o pastor. E por que isso? Ele falou: simplesmente porque eu pesquisei na cidade sobre a sua vida e eu não achei nada que eu pudesse te acusar de alguma coisa. Porque normalmente quando uma pessoa é apóstata, se desvia da fé, é porque tem rabo preso com alguma coisa. Então, na visão dele, né, nós nos tornamos herege à fé. Porém, com muita sabedoria e temor aos céus, ele falou assim: eu não achei nada contra você. Então eu não quero me ver lutando contra Deus. Eu quero a sua amizade, te respeito, e assim eu quero ter esse convívio contigo. E aí nós conversamos, etc e tal, né? E falei para ele, falei: diante da sua coragem e visão, aquilo que você mais almeja, tenha certeza de uma coisa, né? Hashem, o Eterno, ele vai te responder mais rápido do que você pensa. E não passou 30 dias, né? Aí eu fiquei sabendo que ele tinha sido transferido para a cidade dele de origem, onde tanto ele queria, que era exatamente no estado do Ceará. Ele queria voltar para a sua terra natal, ficar junto com os seus ali na sua terra natal, né? Então, realmente, Deus honrou a posição dele. E é isso que acontece, quem realmente nos honra. Deus o atende e o protege.
Os contrários vai, sem sombra de dúvidas, enfrentar a ira divina. Então, por isso, amados, nós não podemos, em hipótese nenhuma, não precisamos ter realmente medo de quem quer que seja. A nossa preocupação fundamental é estarmos realmente no centro da vontade divina e procurar aprimorar o nosso caminhar no nosso dia a dia, ok? Então, por isso, uma das lições que fica com referência a Korah é que não usar, né, aos de classe média alta principalmente, não usar a sua fortuna para rebelar-se contra a Torá. Muito pelo contrário, né, estimular cada vez mais a questão de fazer aquilo que é agradável a Hashem. Ele te deu dinheiro, ele te deu posses, foi para realmente boas finalidades, não só para o proveito pessoal e familiar, mas também para você poder aplicar dentro daquilo que está dentro das comunidades e sinagogas judaicas e Benei Noach, para que mais e mais tenhamos, né, meios em todos os níveis para podermos divulgar cada vez mais a Torá e as 7 leis de Noach. Um outro detalhe que os Midrashim traz para nós é que Korah, ele deu ouvido à sua esposa. Nós temos dentro da questão da rebelião de Korah, os seus amigos e os seus seguidores. Então nós temos aí no capítulo 16, onde nos fala, né, o fim de Korah, né? E aí no versículo 25 nós temos aí: Moshe se levantou e foi para as tendas de Datã e Avirã, né? Os anciãos de Israel o seguiram. Ele falou à congregação dizendo: por favor, afastem-se das tendas desses homens perversos e não toquem em nada deles, para que vocês não morram por causa de todos os pecados deles. Eles se afastaram da área da morada de Korah, Datã e Avirã, mas Datã e Avirã saíram e permaneceram de pé de forma orgulhosa e prepotente diante da entrada de suas tendas, junto com as suas esposas, seus filhos e seus bebês, né? E aí nós temos exatamente que a terra abre a boca e engole todos eles, sem sombra de dúvidas, engole todos eles e todos os seus pertences, onde, entre outras coisas, as riquezas de Korah, né, foi junto com ele para o buraco. Por isso que muitas vezes fala assim: aquele foi para o buraco, ou os seus bens foram para o buraco, por causa de Korah. Tudo aquilo foi para o buraco, né, nessa questão aí. Mas antes de acontecer isso, nós temos ali no capítulo 16, versos 8 em diante, onde fala que Moshe ele procurou realmente Datã e Avirã para uma reconciliação. Mas eles recusaram, eles rejeitaram, nem conversaram com Moshe, né? Eles rejeitaram totalmente. Moshe, por seu lado, ele fez o que lhe era devido. Tentou a reconciliação. Eles simplesmente rejeitaram. Então, né, foram com as consequências das suas ações. Mas no começo do capítulo 16, nós temos aí exatamente aqueles que entraram, né, no princípio da rebelião, entraram contra Moshe. Então, no capítulo 16, no seu início, ou seja, a partir do versículo 1, nós temos lá Korah, filho de Itzahar, o filho de Kehat, que era filho de Levi, discordou de Moshe, e aí eles se juntaram Datã, Avirã, os filhos de Eliav, e On, o filho de Pelet, descendentes de Reuven, certo? Mas quando nós temos aqui já na frente, né, no final já do capítulo 16, onde fala o castigo de Korah, Datã e Avirã, certo? E eles e toda a sua prole e seus bens foram para o buraco, né? Então nós temos aí exatamente duas questões. Onde estava On? Por que On não estava ali? Se no princípio ele fazia parte da rebelião.
Então aqui nós temos 2 homens e 2 esposas. Korah deu ouvido à sua esposa. On deu ouvido à sua esposa. Ou seja, On, quando ele começou a sua rebelião junto com Korah, Datã e Avirã, então ele, quando chegou em casa e contou para a esposa os acontecimentos, né, da ideia de Korah e Companhia Limitada, então, segundo o Midrash, nos fala que a esposa de On disse para ele, falou: o que você vai lucrar com isso? Você vai continuar sendo o que você é hoje. Agora, Korah, não. Korah, ele tem, entre aspas, né, por assim dizer, ele tem posições a galgar. Você não. Se ele ganhar essa disputa, ele vai ficar por cima. Você não. Você vai continuar sendo On do mesmo jeito que você é hoje. E outra coisa, vai prosperar esta rebelião contra Moshe e Aharon, diante de tantos milagres que nós já vimos, Deus operando através de Moshe e de Aharon? É melhor você ficar quieto no seu lugar. Aí On disse para ela falou: mas e agora o que eu faço? Né? Amanhã eles vão vir me buscar aqui para a gente ir lá afrontar Moshe e Aharon. Ela falou assim: não, fica tranquilo, deixa que eu resolvo para você. Né? E essa é uma realidade, né? Quando os homens não têm a coragem, a sabedoria e o temor, né? Não têm a determinação de resolver o problema, quem acaba resolvendo sempre são as esposas. Não restam dúvidas, entendeu? E resolvem muitas vezes melhor do que os próprios homens, sem sombra de dúvidas. E aí o que aconteceu? Então naquela noite, ela preparou um ótimo jantar para o seu marido, On, né? Recheado a muito vinho, a muita comida, né? E ela fez com que ele comesse e bebesse bem, muito bem mesmo. E aí chegou uma certa hora da noite, ele capotou, desmaiou. E quando amanheceu o dia, ele estava ainda desmaiado. E aí vieram os mensageiros de Korah para buscar On. Então o que a mulher de On fez? Ela sentou na porta da barraca, da tenda, e descobriu a sua cabeça. Tirou o lenço que cobria a sua cabeça e os seus cabelos ficaram expostos. E dentro do judaísmo, certo? A mulher casada, ela cobre a cabeça. Somente o seu marido pode ver os seus cabelos. Somente o seu marido pode ver a sua cabeça descoberta. Então, quando os homens de Korah, né, chegaram para falar chamar On, de longe eles avistaram a mulher de On na porta da entrada da tenda, com a cabeça descoberta. Imediatamente eles fizeram meia volta, nem chegaram perto. Foram embora. E chegou para Korah e falou assim: ó, tá acontecendo isso, e nós não chegamos perto, porque a mulher de On está com a sua cabeça descoberta. E como todos eles têm o conhecimento da Torá, e eles então, né, vão de novo lá, diz Korah, tenta de novo, quem sabe ela já cobriu a cabeça, etc e tal, dá tempo. Né? E eles voltaram lá e ela estava ainda lá na porta da tenda com a sua cabeça descoberta. Eles voltaram e falaram: Korah, não tem jeito, a mulher está lá com a cabeça descoberta, não vamos chegar perto não. Então eles falaram: então deixa para lá, vamos aqui resolver o nosso problema aqui. E foi onde que On ouviu a sua esposa e salvou não somente a sua vida, mas salvou a sua família. Porque senão a sua própria esposa e filhos iam para o mesmo buraco de Korah, Datã e Avirã. Então, quando a esposa é sábia e edifica o lar, ela salva a família. Por isso que a mulher é importante, né? A Batnô seguir um exemplo desse, acender as luzes de Shabat,
estar assessorando o marido com sabedoria, com prudência, com equilíbrio, com respeito, de forma madura e equilibrada, salva a família. Porque a louca destrói, que foi o caso da esposa de Korah. Então, de forma mais detalhadas, né, entre outras coisas, Korah, que já estava com seu ego inflamado, né, porque a esposa o elogiava muito, mas de forma, não no sentido de edificar, mas no sentido que você merece tomar o lugar de Moshe e Aharão, né? Haviam duas pessoas extremamente ricas, né? Uma judia e outra gentia, que deram ouvidos às respectivas esposas, foram destruídos e perderam suas fortunas. O judeu foi Korah, cuja esposa inspirou a rebelar contra Moshe. O não judeu foi Hamã, lembra lá dos dias de Esther e Mordecai, né? Que deu ouvidos à sua esposa, erguendo um patíbulo, né? Uma forca cerca de 25 metros de altura para Mordecai. Não percebeu que preparara seu próprio cadafalso, né? Então nós temos aí, né, um judeu, Korah, e um não judeu, né, Hamã, que deu ouvidos às suas esposas de forma negativa e tiveram as suas vidas destruídas junto com toda a sua família e os seus bens. O orgulho de Korah foi profundamente ferido, pois Moshe aparentemente ignorara-o ao escolher os vários dignatários, não indicara Korah para nenhuma função de destaque na comunidade. Disse Korah, né? É absolutamente injusto isto, que Moshe não tenha me escolhido como líder da família de Kehat. É claramente meu direito ter sido escolhido. Sou o primogênito, o segundo filho de Kehat. Mas não, ele incumbiu esta função a meu primo mais novo, Elitsafã, filho de Uziel. Meu avô Kehat tinha 4 filhos, Amiram, Itzahar, Hebron e Uziel. Os 2 filhos de Amiram, Moshe e Aharão, tornaram-se respectivamente rei e sumo sacerdote. Ou seja, Moshe, ele era como um rei. E era reconhecido como rei sobre o povo. O neto de Amiram, Elazar, virou Kohen, enquanto eu não. Apesar de eu ser pelo menos igual a ele, porque Korah calculara que até mesmo o valor numérico de seu nome, Korah, tinha o mesmo valor de Elazar, 308. Por que Elazar foi feito Kohen e eu não? Não acredito que Deus ordenou a Moshe que distribua os cargos de maneira tão injusta. Nada disso. Moshe deve ter feito isso por sua própria vontade. Quem disse que cada um de seus atos é ditado por Deus, como ele nos assevera? Korah, um homem sábio, perdeu sua sabedoria e razão, porque foi consumido pelo desejo pela glória e pela inveja dos que, a seu ver, eram seus iguais e atingiram posições mais altas que ele. Sua declaração de que Moshe distribuíra os cargos sem ordem divina era uma verdadeira apostasia. Korah assim fez com que fosse classificado como um dos que desdenhou a palavra de Deus. E eventualmente, Korah foi tão longe que asseverou que Moshe inventara todas as mitzvot. Ou seja, a inveja cegou o entendimento de Korah. A inveja ardera no coração de Korah por longo tempo. A inveja era objeto de muitas conversas entre ele e a sua esposa. Uma dessas teve lugar quando retornava da cerimônia de purificação dos levitas, como consta em Bamidbar capítulo 8, Números capítulo 8, versos 5 a 14, tendo os cabelos raspados a ponto de ficar irreconhecível.
A esposa de Cora exclamou: não te reconheci. Quem te desfigurou assim? Foi obra de Moshe, respondeu Cora. Mais que isso, primeiro Moshe e Aharon me levantaram e balançaram-me para cima e para baixo. Que desgraça! A seguir Moshe me disse que agora estou puro, porque passei pelo processo de purificação dos levitas, que era o processo normal dos levitas. Cora zombou da cerimônia de purificação, uma vez que sabia que não se tornaria mais puro. Porém, pelo contrário, sentiu um desejo não satisfeito de rebelar-se e blasfemar contra as mitzvot, os preceitos de Hashem, alegando que era invenção de Moshe. A reação da esposa de Cora foi: ridículo! Você está vendo como Moshe te odeia? Ele concebeu a ideia de raspar teus cabelos a fim de te ridicularizar. Não percebeu isso? E Cora não pode dizer tal coisa. Afinal, fez o mesmo com seus próprios filhos. E a esposa disse: o que lhe importa, contanto que possa degradá-lo? Ou seja, ele estava dizendo para ele: ele fez isso para os seus filhos para poder denegrir você. Então ela também zombou do cerimonial, da purificação dos levitas. E ela inflamou não somente o ego dele de forma negativa, mas inflamou a inveja e o ódio contra Moshe e contra as mitzvot. Uma mulher sábia e dificular, a louca destrói. Depois disso, Cora incitou o povo contra Moshe e conseguiu alguns seguidores. Contudo, não ousava desafiar Moshe abertamente. O povo inteiro admirava Moshe e mataria Cora por ter sugerido uma rebelião contra o seu amado líder. Agora, no segundo ano no deserto, após o incidente com os espiões, Cora sentia que a hora da rebelião chegara. Aconteceram muitas mortes. Judeus morreram após terem recebido dos céus a carne exigida na forma de aves. Sobretudo, as pessoas estavam deprimidas porque todos os homens que saíram do Egito viriam a perecer no deserto. Moshe não fora capaz de impedir esse decreto através da sua prece, e sua popularidade anterior se esvanecera. Muitos judeus pensaram em seu íntimo que, sob a liderança de Moshe, sofreriam muitos infortúnios, como estavam sofrendo vários infortúnios. Cora acreditava que agora poderia realmente aliciar seguidores na sua rebelião contra Moshe. Certo dia, ao voltar da casa de estudos, sua esposa inspirou com uma ideia para iniciar uma contenda contra Moshe. A esposa de Cora lhe disse: que lei Moshe te ensinou hoje na casa de estudos? E Cora respondeu: ele nos ensinou as leis de tzitzit, franjas, das quais uma tem que ser da cor turquesa. Até então existia o animal, um peixe, que realmente o seu sangue tingia um dos fios de tzitzit nessa cor turquesa, conhecido mais como azul turquesa. E a sua esposa disse: o que significa turquesa? E Cora disse: Moshe falou, atem fios às suas roupas de 4 cantos, um desses deve ser de lã azul, tingido com o sangue de uma criatura chamada Rilazon. E a esposa disse: está vendo? Que leis tolas ele ensina? Porque você só pode ter um fio turquesa atado à sua roupa? Posso lhe fazer uma roupa completamente em cor turquesa. Isso suscitou em Cora uma ideia de como opor-se a Moshe. Ou seja, ele deu ouvidos à sua esposa, que louca era, e trouxe destruição para toda a sua casa. Então,
o que nós podemos aprender aqui, entre alguns detalhes, né? Que Cora, ele acabou sendo um instigador de conflitos, alimentados e alicerçados, né? Com os comentários da sua esposa, que ele acabou dando ouvidos, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, primeiramente, as motivações eram puras, né? De Cora, de poder galgar ser um Kohen Gadol, como nós já vimos aqui no shiur anterior, né? Querer ser um Kohen Gadol era algo que todo judeu deve ter, né? Buscar ser um Kohen Gadol, não restam dúvidas. Podemos aprender do seu exemplo que devemos aspirar às mais elevadas experiências espirituais. Precisamos buscar essas experiências espirituais, sem sombra de dúvidas, para elevação, para dissipar as trevas e transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Porém, também devemos aprender do erro deles, que foi não reconhecer o paradoxo absurdo das suas ações. Eles queriam fazer algo contra a vontade de Deus, achando que com isso iriam se aproximar mais dele, né? Então, o exemplo que nós demos aí sobre o pastor, que disse-me, não quero me encontrar lutando contra Deus, né? Então vejam bem, um pastor, ele teve essa visão, e muitas vezes o Benei Noach não tem essa visão. Muitas vezes o Benei Noach, ele acaba tendo, às vezes, inveja, ciúmes de um irmão que acaba se destacando na própria comunidade, um líder que acaba se destacando na sua liderança em algum ponto, em alguma localidade, um emissário que acaba se destacando na sua missão, e ele acaba agindo muitas vezes semelhante a Korah, tendo uma inveja negativa, para poder tentar ofuscar a imagem daquele líder, Benei Noach. Entendeu? Então, muitas vezes, falta no meio do Benei Noach esse discernimento que o pastor teve. Eu não quero me achar lutando contra Deus. Se 100% no meio Benei Noach não houver Lashon Hará e não houver invejas, nós seremos um povo forte, invencível, à semelhança do povo judeu. Por que falamos isso? Porque ainda nós somos, de uma certa forma, como crianças. Nós estamos aí com o movimento Benei Noach, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, desde 2012 para 2025. São apenas 13 anos. Então ainda, de certa forma, somos como crianças. E às vezes, agimos de forma egoístas. Não queremos divulgar o trabalho da comunidade A ou B ou C, da sinagoga Benei Noach A, B ou C. Às vezes não queremos divulgar as atividades desta ou daquela comunidade, deste ou daquele emissário, líder ou algo semelhante. Ficamos com medo. E o medo é ausência de confiança. De confiança. Nós precisamos procurar agir da forma mais natural possível na nossa jornada monoteísta. Lembrando que nós precisamos nos aproximar de Hashem, mas sem estarmos realmente à semelhança de Korah, de uma forma negativa e destrutiva, de inveja ou algo semelhante. Não dando margens a comentários negativos, não aceitando comentários negativos, colocando realmente uma pedra em cima de qualquer comentário negativo. Como disse o pastor, não quero me ver lutando contra Deus.
Muitas vezes falta essa visão, né, para o Benei Noach, né? Nunca podemos perder a visão que nós precisamos matar a morte. Porque o nosso Rebbe diz assim: Aharon colocou incenso sobre o incensário e expiou pelo povo. O olfato é o mais espiritual dos 5 sentidos. Pode nos transportar aos mais elevados níveis de consciência e também pode ser usado para restaurar a consciência de alguém que desmaiou, através do olfato. Por essa razão, o incenso que ardia no Mishkan expressava a nossa unidade interior com Deus, o nosso interior. Ele precisa ser como um incenso que vem de dentro para fora, exalando um incenso agradável a Deus, para ser um incenso agradável às pessoas. Você precisa ter um bom cheiro, um bom perfume, em que as pessoas gostem de se aproximar de você, gostam de conversar contigo, gostam realmente de pedir conselhos a você, orientações, etc. e tal. Você precisa ter um bom perfume em que realmente as pessoas elas possam sentir com você, de certa forma, seguras, tranquilas. Entendeu? Quando essa elevada experiência de unidade com Deus é equilibrada com a humildade e submissão à vontade divina, torna-se positiva. Porém, quando tal experiência espiritual torna-se mais importante que a nossa devoção à vontade de Deus, e ela passa a ser suicida, e portanto, ela é negativa, né? Ou seja, quando a experiência espiritual torna-se mais importante que a nossa devoção à vontade divina, aí ela vira negativa. Por quê? Porque nesse sentido aqui, né, a pessoa ela quer ter uma experiência espiritual, né, tão elevada, mas sem devoção, sem obediência, sem se santificar através do quê? Daqueles 5 passos: Techuvá, preces diária, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa, Ad Sedaká, uma vida prática, à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá. E aí ela se torna negativa. Por quê? Porque essa experiência espiritual, né, a pessoa almeja, porque ela quer se aparecer. Ela quer ser o bambambam, quer estar em destaque, né? É aquele famoso sentar na primeira fila para ter as honras. Mas se falta a humildade de submissão à vontade divina, então aí ela se torna negativa e destrutiva. É por isso que quando o incenso foi oferecido pelo desejo egoísta de escapar da realidade e da responsabilidade, ela provou ser fatal. É o caso dos 2 filhos de Aharon, Nadav e Avihu. Eles escaparam da realidade. Qual que era a realidade? Eles não eram Kohen Gadol. Qual que era a responsabilidade? A responsabilidade era de serem Kohanim, sacerdotes. Fazer a sua obrigação, o seu dever. E deixar com que o seu pai fosse, que era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, fizesse o seu ofício. Então eles fugiram da realidade e a responsabilidade deles. E isso se tornou fatal para eles, como os 250 homens que pegaram os incensários e foram oferecer o incenso na disputa de Cora com Moshe. O antídoto para esse impulso suicida é canalizá-lo positivamente, ao escolher persistentemente desistir de nossa vida. O que é desistir da nossa vida? Satisfazer o meu ego, satisfazer o que eu quero. Então nós precisamos desistir da minha vida, que é o ego, ok? Isto é, de nossa participação egoísta em tentações impuras. Para estudar a Torá com humildade, esta torna-se parte de nós e nós permanecemos no centro da vontade de Hashem.
ok? Então essas são as lições que nós temos até aqui para este dia sobre Korach, né? Dentro da nossa Parashá. E o próximo shiur, que será no Shabat, estaremos concluindo, né, a nossa porção de Korach. Tem muitas e muitas lições, vamos ficando com aquilo que é possível nós aprendermos já, ok? Amanhã, sexto dia da semana, o dia especial para acendimento das luzes, né, especiais de Shabat, acontecerá às 17 horas e 11 minutos, e a partir das 20 horas e 15 minutos, estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru a celebração do Shabat, né? Para podermos estar aí devidamente canalizados, né? Só recordando o que já foi dito algumas vezes aqui, né? Que a celebração do Shabat que nós realizamos aqui na nossa Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, ela é com orientação e supervisão do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Portanto, nós não inventamos nada, nós apenas seguimos a orientação, né, do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Né? Então, o que fazemos na nossa sinagoga Benei Noah é exatamente com aprovação rabínica, ok? Então, por isso, nós fazemos com a devida tranquilidade e com segurança que estamos fazendo a vontade de Hashem. Ok? Então amanhã nós temos um novo encontro. Shalom, shalom, desde já, um Shabbat shalom a ti e família Baruch Hashem.